Hoje vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. É muito difícil alguém citar o Brasil. Vamos entender um pouco como foi a participação do Brasil na guerra. Vamos entender o que se passava antes disso. Na crise de 1929, dois países queriam se destacar no mundo na década de 30. Os Estados Unidos e a Alemanha vinham disputando para ver quem ia se destacar no cenário mundial. Os americanos eram liderados pelo Roosevelt e a Alemanha liderada por Hitler em 1833. Na década de 30 o Brasil era liderada por Getúlio Vargas. Após a crise que afetou todo o mundo, Vargas se aproximou da Alemanha, que exportava algodão e café em troca de armamentos e desenvolvimento industrial. No sul do Brasil existia uma presença muito grande de nazistas. Além da Alemanha, Vargas fez acordo com a Itália para garantir submarinos. A hipótese do Brasil se aliar com o eixo era muito forte, mas Vargas se mantinha neutro e fez compra de materiais bélicos dos americanos e ingleses. Vendo isso, os Estados Unidos viram que precisava montar uma grande base no Brasil. Os americanos viram a aproximação do Brasil e Alemanha como uma ameaça, formando a política da boa vizinhança. O Brasil corta a relação com a Alemanha e aumenta sua relação com os americanos. Os americanos formaram bases no nordeste do Brasil visando serem usadas a qualquer momento. A guerra já havia começado em 1939 com a invasão da Polônia. Brasil e os Estados Unidos se mantinham neutros até então. Após ocorrer um ataque em Pearl Harbor em 1941, esse ataque fez com que os Estados Unidos entrassem junto aos aliados. O Brasil ainda se mantinha neutro até segunda ordem. Na década de 40, aviões já eram usados por meios comerciais e militares. Vargas, em 20 de janeiro de 1941, criou a Força Aérea Nacionais. Em 22 de maio do mesmo ano, foi renomeado para a Força Aérea Brasileira FAB. O Brasil forneceu bases no nordeste do Brasil em troca de aviões para a Força Aérea Brasileira. Após ataques, os Estados Unidos declararam guerra aos japoneses. O Brasil declarou em 28 de janeiro de 1942 o rompimento com o eixo. Com isso, navios brasileiros foram atacados por navios alemães. Após ataques, tivemos 19 navios afundados e 743 mortes de brasileiros. Com isso veio uma pressão popular e de americanos. Isso fez com que em 22 de agosto de 1942 o governo declarasse guerra à Alemanha e à Itália. Tendo bases americanos no Nordeste, era fácil se movimentar para a Europa. Após um decreto em agosto de 1943, quando um decreto assinado deu origem à FEB, a Força Expedicionária Brasileira, soldados de diferentes origens e de várias partes do país foram convocados, formando um grupo de 25.445 soldados. Os pracinhas, como ficaram conhecidos, iriam receber treinamento e material dos Estados Unidos. Países como a Inglaterra não concordavam com o envio de brasileiros ao fronte, já que achavam que a falta de treinamento ia ser um problema. Até o início de 1944, apesar da pressão popular, os soldados não partiram para a guerra. E os críticos diziam que era mais fácil a cobra fumar que as FEB fosse para a guerra. Ironicamente, essa frase fez com que o símbolo fosse uma cobra fumando um charuto, e tornou o lema "Cobra vai fumar" como marca dos pracinhas. No dia 2 de julho de 1944, a FEB, contrariando os críticos, partiram em direção à Itália, que iriam se juntar ao 5º Exército Americano. Em 16 de julho eles chegaram na zona de combate. O Brasil seria o país sul-americano a mandar mais soldados para a Europa.
A campanha do Brasil na Itália 7 meses e 19 dias. Em 16 de setembro de 1944 começou com o avanço de um batalhão no rio Serchio, que resultou na conquista de Camaiore e a mais difícil a do rio Reno. A Força Aérea Brasileira também participou dos conflitos com 374 militares e 28 aviões. Em fevereiro de 1945, com o fim da guerra, todo o efetivo da FEB estava na Itália. No ano que passou tiveram 2 tentativas frustradas de conquistar Monte Castelo de soldados alemães, mas em 21 de fevereiro de 1945, com a famosa Batalha de Monte Castelo, as forças brasileiras derrotaram os alemães e tomaram a localização. Esse feito foi um dos mais importantes da FEB, que mostraram a maturidade que os pracinhas ganharam mesmo tendo chegado no fronte há pouco tempo. Outras batalhas importantes que mostraram a eficiência dos brasileiros foi a ocupação de Castelnuovo e também a ofensiva final da sua campanha na Itália. A batalha terminou em 14 de abril com a conquista da Ebe. Os pracinhas libertaram vilas e cidades e capturaram 20,573 soldados inimigos. A campanha brasileira acabou em 2 de maio de 1945 com o cessar-fogo no fronte italiano. De todos os brasileiros enviados para o fronte, 443 perderam suas vidas. Em 18 de julho de 1945 foram recebidos com a Marcha Militar da Vitória. Vargas se empenhou para trazer de volta e desmoralizar o mais rápido possível a FEB, que lutaram contra o regime totalitaristas, com quais o seu governo era parecido. Isso foi um dos fatores para ofuscar as vitórias dos pracinhas na Segunda Guerra. O Estado Novo de Vargas ia contra a luta pela liberdade que os pracinhas haviam lutado e dado a vida na Europa. A FEB foi extinta em 6 de julho de 1945 com aviso do ministro de Guerra. Ao longo do tempo, os feitos e os soldados foram caindo no esquecimento e zombados, dizendo que era uma região sem importância. O contingente foi pequeno, era um fato. Mas esses poucos homens conseguiram conquistar com pouco treinamento e pouco tempo e armamento foi o suficiente para impressionar grandes exércitos de outros grandes países. Na Itália batizaram ruas e praças com o nome do Brasil. Na cidade de Pistoia tem monumento em homenagem ao pracinhas mortos. Esses foram nossos grandes heróis que lutaram verdadeiramente contra o nazismo e fascismo. Passe a olhar mais para a história dos nosso país. Aqui deixo minha sincera homenagem a esses heróis.